De oferta ao sábado no teu altar, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada lar, ó Pai, os teus servos, ó Pai, que trouxeram tão bondosamente as tuas ofertas, seus dízimos ao altar do Senhor. Que o bom tempo que a cada um esteja acampando os teus anjos ao redor da vida de cada um deles, que esteja livrando eles do mal em todo mal. E que esses teus servos, se não puderem contribuir nesta hora, o Senhor possa dar uma oportunidade, ó Deus, que eles vão estar também contribuindo para com a tua causa numa data oportuna. Nos dê a tua graça e o perdão e abençoa a mensagem que será transmitida logo mais, ó Pai, abençoe o teu servo, pastor Sival, na transmissão da mesa. Esconde ele atrás da tua cruz, para que ele não venha fazer nem falar nada dele mesmo, assim direcionado pelo teu Santo Espírito. Continue conosco, nos dando a tua graça e teu perdão. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Há uns 15 dias atrás, a Joélia falou que nós estávamos viajando, principalmente ela, a ouvir os hinos do cantor cristão. Nós fizemos uma retrospectiva. E ontem, quando eu estava vendo pelo Instagram o culto, eu senti uma alegria muito grande no meu coração, quando eu vi esse culto raiz, Watson. Pé no chão, caixa, né, sem tecnologia avançada, fazendo a obra de evangelismo na rua. Que está fazendo muita falta no nosso meio batista. Eu gostaria que você, se tu deseja no seu coração de colocar de pé, e eu sempre digo que esse é o hino oficial de missões. Se você tem esse chamado, se você quer ser sal e luz, e se te deseja no seu coração, então canta essa canção nesta noite. Não comigo, cante você mesmo, para adorar o nosso Deus, e seja essa oração para você. Louvemos?
por quê? Porque eu, você, se quer ser sal e luz nesta cidade, nós temos um chamado. Queria se assentar, meus queridos. Gostaria de saber, aquele que nos visita essa noite, se possível, ficasse de pé para que nós, como igreja, pudéssemos cumprimentá-lo. Tem uma visitante ali, Deus te abençoe. Gostaria que os irmãos pudessem cumprimentar a irmã. Temos 12 irmãs aqui também nos visitando. Deus te abençoe, seja bem-vinda, sinta-se presente aqui em nome de Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Sival, pastor da nossa igreja, para trazer a mensagem agora à noite. Meus queridos irmãos, meus prezados amigos, nós estamos na última noite, encerramento do trabalho Jesus Transforma com a carreta missionária, a chamada 02. Nós temos 3 carretas missionárias espalhadas no Brasil e essa aqui é da região Nordeste, chamada 02. Irmãos, é um sonho. O salmista vai dizer: estávamos como que sonhando. E esse momento chegou e o sonho foi realizado. Nós conhecemos o trabalho da carreta só através de vídeos das campanhas missionárias. E agora nós tivemos o prazer, o privilégio de estar 3 dias intensos, juntamente com o nosso casal de missionários, Marlo e Ajan. Portanto, meus irmãos, nós pertencemos a Jesus Cristo, mas nós fazemos parte de uma grande família chamada Batista Brasileira. E nós, os batistas, temos o nosso sangue chamado DNA missionário. E além das carretas, nós temos 3 barcos missionários. Nós temos um trabalho chamado Vila Minha Pátria, que é para os refugiados. Muitos muçulmanos estão aceitando Jesus como Salvador. E nós temos também as Cristolândias, quase em 27 estados do nosso Brasil. Ou seja, Jesus está sendo proclamado, anunciado, através da compaixão e graça. É entender que o nosso próximo, ele também é a imagem e semelhança do Senhor. Irmãos, o texto que eu quero apenas mostrar todo esse trabalho, Mateus 25, verso 35, isso aqui é o chamado sermão escatológico de Jesus. E ele vai dizer assim: olha, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Aí naquele dia final, alguns vão perguntar assim: quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? Aí no verso 45 ele vai responder: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Meus irmãos, durante os 3 dias, sexta à tarde, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, nós colocamos em prática o que Jesus fez com o bom samaritano, o que Jesus fez ensinando, e o que Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, esse sexta, sábado, domingo, nós fizemos isso, cuidar do outro. Pessoas saindo do atendimento odontológico com um sorriso. O sorriso faz a diferença. O que mais trabalhou foram os dentistas, porque o sorriso é o cartão de visita de cada pessoa. E Deus quer ver pessoas felizes. E nós agradecemos pelos nossos profissionais, voluntariamente,
eles colocaram à disposição do reino. Tivemos também consultas médicas para estar ajudando a nossa comunidade carente. Tivemos fisioterapia para ajudar aqueles que estão aí sofrendo dores. Nós tivemos momento de aferir a pressão, a glicemia com os enfermeiros. Nós tivemos o momento da psicologia, esse momento de depressão, de ansiedade, cuidar da saúde mental. E hoje, manhã e tarde, nós tivemos para ajudar no sorriso o corte de cabelo masculino e feminino. E eu aproveitei de gruja, fiz a minha barba para estar aqui, meus irmãos. Isso é compaixão e graça. E, meus irmãos, é um motivo de gratidão a Deus pela vida do Marlon, a vida da Jan. Mas eu quero compartilhar a palavra dentro de uma visão evangelística desses 3 dias. Do sexta à noite nós fizemos um templo e nós falamos sobre Atos 17. Atos 17, a experiência de uma cidade chamada Atenas, sofrendo com a praga, e aquela praga, nenhum Deus resolveu o problema. Precisava então agora consultar a um Deus desconhecido, e o apóstolo Paulo vai dizer: esse Deus desconhecido é o Deus que eu estou anunciando, chamado Deus de Israel, e ele vem, se encarna em Jesus, e Jesus vem para que pudesse então estar em um relacionamento comigo e com você. E agora nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e eu vou caminhar apenas no verso 12. Eu vou ler o versículo 2 vezes, e aí logo após a minha leitura, da segunda vez, vocês vão repetir o versículo. O versículo diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vou ler novamente, que vocês já vão colocar na cabeça para repetir todos juntos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Todos juntos agora. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo, ele escreve 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Dentro dessa mesma visão, agora Pedro que está dizendo: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação. E ele vai dizer mais: debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mas antes de entrar diretamente nesse versículo, esse versículo faz parte dentro de um contexto que nós vamos chamar de perícope, que é uma parte do texto para você entender o todo. Então, para você entender esse versículo, você precisa ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Atos. Um resumo, então, geral em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 3, nós vamos encontrar, então, agora, um aleijado. Pedro e João foram para o templo orar. A terceira hora ali era um momento de mais frequência de pessoas no templo. Então João e Pedro chegam naquele momento e eles vão orar. E eles então vão encontrar a porta, e é curioso, chamada de Porta Formosa, um aleijado, e a Bíblia vai dizer que ele era aleijado desde o ventre da mãe, era de nascença.
Ou seja, humanamente falando, ele não teve um acidente na cadeira, ele não teve acidente em lugar nenhum, para que pudesse então resolver o problema dele. Ele nasceu aleijado, coxo, uma outra tradução. E esse homem era colocado à porta do templo. Os amigos chegavam, colocavam ele lá e ele passava o dia inteiro, todos os dias, pedindo esmolas. Então aquele homem vivia através das esmolas. Aquele homem, segundo Atos 4, 22, ele tinha mais de 40 anos de idade, e o homem, Lucas vai estar trabalhando a questão como médico, o homem que fora curado milagrosamente. Ou seja, aquele momento ali, meus irmãos, dessa cura, dessa restauração desse homem, era um momento sobrenatural. Essa é a primeira parte, para você entender Atos 4, 12. E aí então, nós vamos encontrar Pedro. Aquele homem chega, olha para Pedro e João, e pedindo então as mãos. E aí, Atos 3, 6 a 10, Pedro vai dizer assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Meus irmãos, aqui está o início que Jesus transforma, é que Jesus age, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus muda a vida de um homem. E o texto continua, verso 7, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Agora nós vamos para o verso 9. E de um alto salto, pôs-se de pé e começou a andar. O homem estava quanto tempo aleijado? 40, mais de 40 anos, desde o ventre da mãe. Pedro disse: olha, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho é Jesus. É esse Jesus então que eu vou passar para vocês. Em nome de Jesus o Nazareno, eu te digo, levante-se. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que esse homem pulou e começou a andar. E o texto diz mais: depois entrou com eles no pátio do templo, o homem andando, saltando, louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Agora, eu quero que vocês entendam o contraste. O nome da porta chamava Formosa. Segundo os estudiosos, porque ela era uma porta muito alta, alguns dizem que era feito de bronze, outros dizem que era de ouro ou de prata, uma porta alta, e ficava na entrada do templo, onde dividia agora o pátio das mulheres dos gentios. As pessoas então avistavam essa porta de longe. Ou seja, nós temos uma porta formosa, mas nós temos um homem aleijado, um homem triste, um homem cabisbaixo, um homem derrotado, um homem desprezado pela sociedade. Talvez nesta noite eu estou falando com alguém que Jesus precisa transformar a sua vida, que está diante desse momento que começa as luzes do Natal, sendo embriagado, sendo enganado pelas luzes, mas está completamente arruinado, destroçado, estará acabado emocional ou espiritualmente ou fisicamente. E que precisa então de Jesus entrar na vida e transformando a mente, o corpo, a alma e o espírito. Uma porta formosa, mas um homem aleijado, desde nascença, mais de 40 anos de idade, sofrendo. A sociedade não podia fazer nada por ele.
Os pais não podiam fazer nada por ele. Ninguém podia fazer nada por ele. Mas no momento que ele ouve a palavra, Jesus é aquele que salva, aquele que transforma. É esse Jesus que vai dar uma nova dimensão na vida daquele homem. Aquele homem passa então agora a entender que não há nenhum outro nome debaixo do céu que ele precisa ser salvo. Só Jesus. Só Jesus. A segunda parte, para a gente entender o contexto, é que logo após esse momento, Pedro começa a pregar. Meus irmãos, o sermão de Pedro começa com um sermão de acusação. E ele vai acusar 6 momentos do julgamento, da crucificação e a morte de Jesus. Capítulo 3, verso 13, Pedro vai começar o sermão dele dizendo: vocês, todos os judeus que estavam no templo, vendo aquele milagre, ouvindo Pedro falar sobre Jesus, Pedro está dizendo: vocês entregaram Jesus para ser morto. O verso 13 continua a segunda acusação: vocês negaram Jesus diante de Pilatos. A terceira acusação, verso 14, capítulo 3, ele está dizendo: vocês negaram Jesus publicamente. O verso 14, capítulo 3 de Atos: vocês pediram que um assassino chamado Barrabás ele fosse solto. Verso 15 do capítulo 3 ainda, Pedro faz a quinta acusação: vocês mataram o autor da vida. Verso 17, Pedro vai fazer a transição do sermão dele e ele vai dizer: vocês agiram por ignorância. Na Bahia, geralmente nós usamos a palavra ignorante para uma pessoa agressiva. Ignorância significa a pessoa que não tem conhecimento. Eles agiram sem conhecimento, não sabia que era Jesus. Considerava Jesus apenas como um outro qualquer. E eles agora vão ouvir de Pedro dizendo que Jesus não, é diferente. E aí, meus irmãos, Pedro agora, capítulo 3, 16, ele começa então agora a fazer uma aplicação pela fé, no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que veio por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Verso 19, Pedro agora vai chamar para uma decisão. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, os judeus, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Pedro termina o sermão, agora vai começar o capítulo 4, que é a terceira parte do contexto, da perícope do texto. Capítulo 4, de 1 a 3. Pedro foi levado para ser interrogado. Meus irmãos, o homem estava paralítico desde nascença, desde o ventre da mãe, há mais de 40 anos. Aquele homem, ele é restaurado, salvo daquela doença. Mas agora Pedro e João foram levados para serem interrogados por aquele ato de bondade. E aí, meus irmãos, quem está ali para interrogá-los, Pedro e João? Os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, porque Pedro começa a falar também da ressurreição de Jesus. E eles então, Pedro e João, foram presos. Preste bem atenção, hein? O capítulo 4, verso 4, Lucas, ele vai trazer uma informação curiosa. Diante da cena do milagre do homem, Lucas vai dizer que houve mais de 5 mil conversões. Amém ou não? Amém. Meus irmãos,
O milagre estava ali, o homem aleijado de nascença. Mais de 40 anos naquela vida. O que aconteceu ali foi forma sobrenatural. Então ali o povo ficou maravilhado com aquilo. E aí a mensagem é pregada. E o povo então começa a arrepender. Mais de 5.000 pessoas aceitando Jesus como Salvador. Porque foi um ato de bondade com aquele homem. E não podia andar. Capítulo 4, verso 7. Pedro e João vão ser interrogados pela segunda vez. Foi preso no dia e no outro dia foi novamente interrogado, agora pela casta sacerdotal. O sumo sacerdote, Anás, o sogro de Anás, Caifás, depois João, Alexandre. O Lucas, ele é detalhista, como médico, historiador, ele está dizendo, agora eles foram interrogados pela casta sacerdotal. Meus irmãos, sabe o que esses sacerdotes disseram para João? Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram esse milagre? Com que poder? No nome de quem vocês estão fazendo esse milagre e estão pregando aí que esse Jesus ressuscitou? Meus irmãos, eles agora começam dizendo, olha, nós não vamos prender vocês porque o povo pode criar um motim contra nós. E o povo está reconhecendo que vocês fizeram um milagre e que fez o bem o homem. Porque aquele homem era conhecido no templo. Ele ficava ali dia e noite, todos os dias. Então o povo estava olhando para aquele homem dizendo, mas você não é o aleijado lá da porta do templo, da porta formosa? Sim, sou eu mesmo. Os sacerdotes religiosos, eles ficaram indignados porque eles perceberam de que Pedro e João estiveram com Jesus. Sabe o que aconteceu, né, meus irmãos? Verso 9, capítulo 4. Pedro então está dizendo, por que vocês querem prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado? Pedro vai chamar tudo aquilo como um ato de bondade. O que os médicos fizeram aqui, fizeram de sexta até hoje, meus irmãos, é um ato de bondade que só Deus pode impulsionar alguém de forma voluntária para fazer isso. Ato de bondade, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meus irmãos, é esse ato de bondade que Pedro está dizendo para os religiosos. Olha, Deus na sua grandeza, sua misericórdia, é Ele então que fez esse ato de bondade, que restaurou esse homem aleijado há muitos anos. E nós estamos sendo presos por esse ato de bondade que Deus usou desse homem. Meus irmãos, nós podemos ser criticados por outras pessoas que não entendem. Como que esse casal jovem, esbelto, está numa dieta rigorosa, deixando a água de coco, a praia do rio, andar sobre rodas, dia e noite, quilômetros, meus irmãos, para fazer atos de bondade, e um ato de parceria com as igrejas, e mobilizando todos os profissionais. Meus irmãos, eu estou maravilhado, porque as minhas duas filhas, a caçula não pôde vir porque está estudando ainda, e ela não faz parte da área da saúde, vai ser arquiteta. Mas a Ruth fez fisioterapia numa federal. A Débora se formou em odonto em uma estadual em Jequié. E a amiga da Débora, Ana Liz, também veio prontamente, meus irmãos, viajando de Jequié até aqui. A Débora de Vitória da Conquista, por um ato de bondade. A Débora, ela pulou dizendo, eu sempre quis servir na carreta. Porque o ato de bondade é fazer bem ao outro. O ato de bondade incomoda pessoas. Mas por esse ato de bondade é que Pedro foi preso. E isso espalhou mais de 5.000 pessoas se convertendo. E o que me alegra, meus irmãos,
é que as minhas filhas se formaram para estar à disposição de Deus. Como já dizia a missionária Ana Alzira, Deus não me deixa de fora o que o Senhor está fazendo no mundo. Por isso, meus irmãos, estou feliz com as minhas filhas, estou feliz com os nossos membros da igreja, a irmã Alba Marli. Ela já fez isso no Paraguai quando nós fomos lá. E está sendo bênção aqui de novo. E ela envolveu outros médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem. E assim também, na fisioterapia, a Letícia mobilizou várias pessoas. Pessoas de corte de cabelo, meus irmãos. Todos os voluntários sendo impulsionados pelo ato da bondade. Mas isso, meus irmãos, incomoda. É porque nós não estamos fazendo isso por uma questão política, não estamos fazendo isso para sair bem na foto, nós estamos fazendo isso porque Deus nos enviou para isso. É o ato de bondade. E agora, meus irmãos, nós vamos caminhar para o final com o texto de Atos 4:12. Pedro então agora vai trazer um sermão para os religiosos. Vocês, os construtores, verso 11, vocês rejeitaram a pedra angular, a pedra principal. E aí no verso 12, Pedro então está dizendo, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro nome. Nenhum. Vocês que estão aqui foram convidados, e os profissionais que trabalharam durante esses dias. É o nome de Jesus que vocês receberam o ato de bondade. É no nome de Jesus de que os profissionais colocaram à disposição, mas nenhum outro nome, meus irmãos, nenhum outro nome. Nós temos vários. Pessoas inteligentes, pessoas que colocaram o nome como Prêmio Nobel da Paz e outros. Mas Jesus não é apenas uma pessoa inteligente, um mestre, um filósofo. Jesus é o Deus encarnado. Ele veio nos mostrando de que nós, como igreja, nós somos, como diz Bill Hybels, a esperança do mundo. A nossa mensagem, meus irmãos, de proclamação, de anunciar o nome de Jesus, tudo que nós fazemos como ato de bondade durante esses dias, mas é para mostrar Jesus. Ele não apenas quer curar o corpo, os dentes, ele não quer embelezar o cabelo. Jesus está querendo que você seja salvo. E nós não podemos esconder essa mensagem, porque o apóstolo Paulo disse que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Logo, há uma condenação. Se há uma condenação, nós precisamos de salvação. Lá na década de 70 e 80, a campanha Só Jesus Cristo Salva, e alguém então escreveu no muro de uma casa, Só Jesus Cristo Salva. E um crítico, um vândalo, lá pela madrugada, colocou a frase perguntando embaixo, salva de quê? Por isso que a palavra salvação é uma palavrinha que nós usamos e nós não percebemos. Por exemplo, quem nasce em Salvador não é salvadorenho. Quem nasce em Salvador, capital, é soteropolitano. Sabe de onde vem a palavra sotero? Da palavra grega soteria, que é salvação. Está vendo como vocês aprenderam agora a capital da Bahia? Salvador. Porque vem de soteria, salvação. Salvação significa livramento, preservação, segurança. Aquele homem foi salvo, meus irmãos, porque ele precisava então entender que ele foi poupado de sofrer de uma enfermidade, fazer o bem, curar, restaurar a saúde daquele homem. Mas salvo também significa resgatar do perigo ou da destruição, poupar alguém de perecer, livrar da penalidade do julgamento, livrar da condenação.
nós, como igreja, não podemos omitir e nem enganar vocês dizendo que está tudo bem. Não. Há uma condenação para todos os seres humanos. O ser humano, quando Deus fez, se fez perfeito. E quando Deus fez perfeito, o ser humano chamado de Adão e Eva, eles desobedeceram. E a desobediência causou um afastamento de Deus. Meus irmãos, quando há esse afastamento de Deus, a pessoa fica perdida. Começa agora a querer preencher o coração com coisas materiais. Querem preencher o coração, uma realização profissional. As pessoas estão desesperadas, correndo para lá e para cá, porque elas desobedeceram, estão desconectadas, elas estão se apagando de Deus. E quando elas voltam novamente para a comunhão de Deus, elas voltam novamente a entrar em um ato dizendo: agora eu entendo o sentido da vida, porque Deus está agindo na minha vida. Mas quando a pessoa está sem Jesus, elas estão desconectadas, elas estão vazias. Há uma crise existencial. Blaise Pascal já dizia que nós temos um vazio dentro do coração tão grande que só pode ser preenchido por Deus, que é do tamanho do nosso vazio. Só Deus. É por isso que Pedro está dizendo que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você sem Cristo corre um perigo muito grande de uma condenação. E o Evangelho é anunciado através do ato de bondade da carreta missionária, de todos os profissionais, dizendo: olha, Jesus está chamando para que você volte para Ele. Meus irmãos, na Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos. Nós vamos encontrar um exemplo de uma ovelha que ficou perdida. E o pastor, ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha. O Senhor está dizendo: olha, é hora de você voltar para o braço do Pai. A Bíblia vai dizer que uma moeda perdeu e a mulher ficou procurando aquela moeda. E o Senhor continua te procurando e você se escondendo como Adão. E Deus perguntando: onde estás? Onde estás? E a parábola máxima é de um filho que deixou a casa do pai. Ele deixa a casa do pai, pede o dinheiro. Ele está querendo viver uma vida chamada de liberdade, porque é uma escravidão. E ele deixa a casa do pai, pede o dinheiro, sai. Ele vai viver de forma desvairada, loucamente. E o dinheiro vai acabando, os amigos estão desaparecendo. E aquela realidade dele, e ele agora se encontra sem dinheiro. E para um judeu, a pior vergonha é comer ou cuidar de porcos. Aquele jovem deixou a casa do pai, tinha tudo lá e deixa tudo, e agora ele vai cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele estava comendo a comida de porcos. Aonde chega o homem sem Deus? Ele estava tentando pegar aquelas bolotas, aquelas alfarrobas ali, tentando, e aí de repente ele agora cai em si, ele pensa com ele mesmo: na casa do meu pai tem muita comida, lá eu vivia bem, e agora estou aqui nessa situação desprezível. E ele agora começa a fazer um planejamento, ele começa a elaborar um ato de retorno, de voltar para a casa do pai. E aí de repente ele diz assim: olha, eu vou ensaiar aqui na minha mente, eu vou dizer ao meu pai, quando eu chegar lá: pai, me perdoa, porque eu pequei contra os céus e perante ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Talvez você nessa noite está assim: fiz tanta coisa terrível e eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. E aquele jovem estava ensaiando.
E ele estava dizendo, e aí ele diz, eu vou tomar coragem e vou lá. E quando ele chega, meus irmãos, o pai já estava à distância com os braços abertos. E ele diz, meu filho, que bom que você veio. Vamos fazer uma festa. Vamos matar o bezerro cevado. Porque o meu filho estava morto e ele reviveu. Começa uma festa, meus irmãos. E o Senhor nessa noite quer fazer isso com você. Através de um ato de bondade. Para anunciar, só Jesus salva. Jesus chama você dizendo, volte para mim. Porque sem mim você não pode fazer nada. Você não consegue viver bem. E Paulo lá em Atos 17 vai dizer, é nele que existimos, movemos e vivemos. Só Jesus. Eu quero desafiar você que veio na sexta, sábado de manhã e tarde, domingo, hoje de manhã e tarde. Se você entendeu de que nós não apenas estamos fazendo um procedimento médico, fisioterapêutico, odontológico, enfermeiro, nada disso, mas sim Jesus, para que você volte para Ele. Nós queremos convidar você a tomar uma decisão hoje. Hoje é o dia de salvação. É hoje. Não sei se é possível aqui, uma canção aqui. Nós vamos, neste momento, cantar uma canção e nós queremos convidar a você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, só Jesus salva, a você voltar para os caminhos do Senhor. Nós vamos cantar e eu vou pedir que os membros da igreja orem nesse instante, pedindo a Deus para que Deus fale ao coração do nosso convidado, que nesse ato de bondade diz, olha, é isso que a minha vida precisa de uma mudança, e só Jesus pode fazer isso. Enquanto os irmãos estão orando, nós vamos cantar, e aí eu quero convidar você a tomar uma decisão nessa noite. Vamos cantar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
Queria sentar todos, mas eu gostaria de continuar ainda no convite. Pode sentar. Você que foi abençoado, sentiu que esse ato de bondade, Jesus Cristo está te chamando para voltar para Ele. Eu não quero constranger você, você pode fazer isso depois, mas eu gostaria, se você tiver coragem, eu quero te dar um abraço, quero orar por você nessa noite. Alguém que desde sexta-feira até hoje à tarde, sentiu que precisa voltar para o Senhor, deixa o seu lugar agora e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, quero dar as boas-vindas à comunhão da casa do Pai. Alguém que foi tocado, dizendo: olha, esse ato de bondade, eu creio que Jesus tem feito maravilha na vida dessas pessoas, eu fui abençoado, e eu então quero voltar para Jesus. Você quer fazer isso nessa noite? Você entendeu que só Jesus, só Ele que salva? Não há nenhum outro nome. Se você deseja fazer isso, deixa o seu lugar e venha, eu quero orar por você. Queremos agradecer a vida do seu Sivaldo, que é grande amigo da irmã Ivaneide. Vou chamar a Ivaneide aqui, a nova, para estar aqui à frente. Então, fazendo aqui a se tem mais alguém, corajosamente, dizendo: olha, esse ato de bondade, eu vejo Jesus, então está me chamando de volta. Alguém, corajosamente, dizendo: eu preciso voltar para Jesus. Preciso também fazer parte dessa família do Senhor. Nós não vamos insistir, é um ato de oportunidade. Então eu quero convidar o Marla aqui, junto com o Jean, já para tirar uma foto com o seu Sivaldo. Essa entrega ao lado de Jesus. Ouviu que só Jesus Cristo salva. Eu vou pedir a Jean, então, que ore nesse momento que o seu Sivaldo está entregando a você. Deus, nós te louvamos nessa noite, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o teu amor tem alcançado muitas vidas. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos usado, Deus, apesar de nós, para poder fazer parte daquilo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Deus, nós queremos entregar a vida deste homem que entregou sua vida ao Senhor, Pai. Nós ficamos felizes, Deus, nós somos alegres, porque o nosso coração, a nossa vida, as pessoas têm visto, Deus, aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida, a transformação que o Senhor tem operado todos os dias em nossas vidas. E o Senhor, Deus, tem mostrado a cada pessoa que tem entregado a vida ao Senhor. Deus, nós entregamos a vida do nosso irmão, Deus, neste momento. Ele que está entregando sua vida, que reconhece, Deus, que quer ter esse caminho, Deus, que quer seguir essa vida e acreditar nessa verdade que é o Senhor Jesus. Então, Deus, continue fortificando o teu filho e abençoa, Deus, a tua igreja que vai estar cuidando do teu servo.
Pai, que muitos outros frutos, Senhor, possam estar vindo aqui nessa igreja e que mais pessoas que foram atendidas, Senhor, assim como este homem que encontrou o Senhor nesses dias. Então, Pai, que possamos viver aquilo que o Senhor fala na Tua palavra, Deus, e que mais pessoas reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós somos alegres e nós entregamos a vida dele em Tuas mãos, Deus, e que Ele continue reafirmando-nos todos os dias através de uma nova vida no Senhor. Nós Te louvamos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, no final, os irmãos vão poder dar um abraço no Sivaldo. Eu fui numa rádio chamado o locutor de Sivaldo Miranda, e veio o Sivaldo agora aqui à frente, né? Ô Marlon, você vai ficar aqui com a Jana? Quero chamar a Joélia aqui também. Sivaldo, Deus abençoe, viu? Depois os irmãos vão dar um abraço em você. Pode sentar lá e quando a gente vai pegar a sua direção. Irmãos, olha, nós colocamos no grupo da igreja o Pix do Marlon. Nós estamos fazendo isso, meus irmãos, de coração, porque eu confesso que não conhecia o interior da carreta. Hoje tive um tour, conhecendo todos os detalhes, e o Marlon e a Jan, eles vão entrar de férias, e nós queremos, como igreja, isso aí está no grupo da igreja, o Pix aí no grupo da igreja, do Marlon, para que nós possamos abençoá-lo nas férias, pelo menos para ele tomar uma água de coco e comer um churrasquinho lá na praia. Ele agora está nessa dieta. Então, se você sentiu no coração que esse casal nos abençoou durante todo esse tempo, precisa descansar, vai entrar de férias, nós podemos então dar uma oferta de gratidão pelo momento aí, trabalho realizado, e eles têm umas férias ricamente abençoadas. Quero agradecer o Marlon, a Jan, em nome da Primeira Igreja Batista Maraju, todo o trabalho. Pegamos uma chuva intensa, fizemos uma carreata linda, meus irmãos, nada atrapalhou. A chuva veio para dizer, será que esse povo tem fé mesmo? E aí o povo tem fé. E Marlon, tem uma frase que diz assim, vocês nunca vão embora para sempre quando se deixam a saudade. Guarde isso, tá? Nunca se vai para sempre quando se deixa uma saudade. O Marlon tem uma barba parecendo do D.L. Moody, um grande pregador da Inglaterra, então ele vai ser sempre lembrado. O Marlon, a Joélia vai fazer um momento de entrega, depois ela passa a palavra para você, Jean, aí a gente encerra, tá bom? Então vai lá. Joélia, então agora é com você. Ok. Eu quero começar agradecendo os irmãos que compareceram na carreata. Quando me disseram, cancela tudo, tá chovendo, eu falei, nós vamos. E nós fomos, vocês levantaram cedo, né? E lá estiveram e foi bom demais. E vamos fazer outras, né? Vamos acordar cedo e fazer outras carreatas, foi bom demais. Mas nós vamos entregar o certificado a alguns profissionais que estiveram conosco aqui. E eu quero começar convidando a irmã Ruth Ellen Ribeiro dos Santos Costa. Agora é Costa, né, pastor? Veio lá de Teoflotone, né, Mireirinha? Alessandra Guzmão Cruz. A Bambam. O Watson não vai esquecer de Bambam tão cedo. Ai, mas ele está em pé, firme, sem dor na coluna. Querida, obrigada a você. Letícia Emily Silva André. Nossa Letícia de Belo. Vamos lá. Equipe top dos top. Thaís Melo Meneguzzi. É isso? Vamos lá! A filha do irmão Duda, é isso mesmo? Isso! E de Elisângela, passou os dias aqui conosco, bom demais. Deus te abençoe, minha querida. Lana Tana Tavares da Silva. Essa é a turma da fisioterapia, viu, meus irmãos? Foi muita gente que passaram por essas mãos. Nada, querida.
ver aqui a odontologia agora, né? Ana Ellen Silva da Hora. Está aqui, Ana? Está. Obrigada, querida. Débora Evelyn Ribeiro dos Santos. Cidade Sol. Essa é nossa, só está lá emprestada. Glória a Deus. Ana Liz Santos Oliveira. Jiquié também, colega da Débora. Também é lá da Cidade Sol. Essa realmente é da Cidade Sol. Da nossa Cidade Sol. Vinícius Felipe dos Santos Sampaio está aqui. Vinícius? Não está, mas nós vamos fazer chegar até as suas mãos o seu. Teve muitos profissionais que nós entregamos, porque foram informando que não estaria aqui hoje à noite, então nós entregamos. Mas tem outras pessoas aqui. Doutora Alba Marli Santos. Coordenou na equipe de médicos e de enfermeiros aqui. Nada. Gleica Laine Sena. Marta Lacerda. Marta, cadê Marta? Tá aqui? Vou deixar aqui então. Marileia Rodrigues Mota. Nós já declaramos que essa também é nossa. Ficou os 3 dias com a gente aqui. Que coisa boa, gente. Ela recebeu. Foi bom demais. Jaine Lara está aqui. Jaine Lara veio. Rosana Amaral veio hoje à noite. Algumas falaram que viriam, a gente deixou. Lucinete de Souza Alves não está presente, né? Essas foram. Eliana Vidal veio. Pronto. Algumas já receberam, porque nós entregamos durante todo o trabalho aqui. Mas nós temos também, né, as irmãs profissionais que atuam aqui na nossa cidade, são da nossa igreja e que estiveram conosco aqui como psicóloga, a irmã Mariana Albernaz, Ana Rebeca Batista, Milena Cheschini e psicanalista a irmã Josi Flores. Tivemos aqui também os cabeleireiros e cabeleireiras presentes. Irmão Adriano, irmão Edmilson, Dio, Jai, Nalvinha Fernandes e Marli de Gilmar. Edmilson tá aqui, nem Dio, nem Jai. Rapaz, o que sai de gente bonito daquela sala hoje, né? Muita gente. Olha a Lizinha aí, olha os cabelos todos escovados, cabelo, cortaram o cabelo, irmã Maria Marlene, de Gildete, de Otaniel. Todo mundo saiu bonito daquela sala. Foi bom demais, gente. Nós tivemos também várias equipes atuando nesses 3 dias, né? Como o pastor disse, vocês viram, sexta-feira choveu demais. Isso aqui não pôde acontecer, mas quando foi lá para as 9 horas da noite, com a insistência, orando e pedindo ao Senhor que encorajasse as pessoas que viessem colocar essa tenda. E foi um desafio para eles. Eles vieram e colocaram essa tenda que nos ajudou muito. E nós tivemos muitos voluntários. Tivemos a equipe da limpeza, que foi coordenada pela irmã Vânia. Vem pra cá, equipe da limpeza. Vem pra cá, gente. A equipe da oração, da intercessão. A irmã Maridalva coordenou essa equipe. Vem pra cá, a equipe da... Certo. A equipe da cozinha, coordenada pela irmã Adriana. Venha pra cá, a equipe da cozinha. Foi uma fartura de comida. A equipe da
depois vocês vão saber. Ai, a equipe do Ministério Infantil, coordenada pela irmã Roseli. Vem pra cá, irmã. Será que eu esqueci de alguma equipe? A equipe da mídia, a equipe do som, a equipe do Ministério de Louvor, irmão Watson, né? Teve mais gente aí, mais alguém que eu esqueci. Mas, irmãos, nós também esteve conosco nesses dias, nos apoiando e muito, desde a carreata, a guarda municipal. Também esteve conosco a superintendência de trânsito. Então nós queremos agradecer esses órgãos municipais que estiveram conosco todo o tempo aqui, nos ajudando. A Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Obras, e queremos também agradecer o nosso secretário de governo, Rogério Novaes, que nos apoiou, nos ajudou naquilo que precisamos. Queremos agradecer a Laís, a Lê, pela tenda que também nos abençoou com a tenda, com todo, para este evento acontecer. Nós queremos agradecer todos os profissionais da saúde, né, que atuaram como odontológicos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Talvez nós deixamos de falar o nome de alguém, mas todos vocês que estiveram envolvidos se esforçaram para que esse evento acontecesse nestes dias e não mediram esforços, né? Os irmãos que doaram leite, que doaram carne, que doaram em dinheiro, que doaram pão, bolo, salgados, foi assim uma doação voluntária. Chegavam e diziam aqui, ó, trouxe para abençoar, trouxe para abençoar. Isso é muito importante para nós, quando vemos que a igreja está com o coração tão aberto para fazer uma obra social como essa. Teve também aqui conosco uns 35 alunos, né, do curso de odontologia da Facisa aqui do nosso município. Desde sexta-feira eles ficaram aqui o dia todo, de manhã à tarde, e ontem também. Hoje alguns estiveram aqui, então nossa gratidão também a esses alunos que foram motivados pelos professores, inclusive pela irmã Ive, que não está presente, mas foi a coordenadora desse grupo aí de odontologia que mobilizou esses alunos e profissionais para que estivessem. Quero agradecer às famílias. Eu quero agradecer às famílias Sandra e André, Eduardo e Jane, Cida e Abimael, que abençoaram aí, né, o pastor Marlon e Jean com a proteína da noite. A proteína da noite. A Lane, que cuidou da roupa dos missionários, levou para lavar, para passar. Às vezes os irmãos acham, né, que não tem nada para ajudar. Mas quando se coloca à disposição, e ela foi limpar a carreta e viu que havia uma necessidade de cuidar da roupa dos missionários. E ela levou para lavar e trazia para passadinha e entregava a eles. Talvez a gente ache que não há uma necessidade, mas isso também é necessário. Nete, né, e algumas irmãs da cozinha que preparava a proteína com detalhes, tudo bem bonito na bandeja para levar até a carreta para os missionários, ou preparava a mesa para recebê-los. Tudo isso, meus queridos, são coisas especiais, são detalhes que faz toda a diferença. Então, no próximo, porque pastor Marlon disse que vai voltar para aqui. No próximo ano nós vamos recebê-lo de novo aqui. E vai ser melhor ainda, viu, pastor? Que agora foi o estágio, viu? Mas agora nós estamos bombando. Nós aprendemos. Vai ser melhor do que esse ano, em nome de Jesus. Nossa gratidão, toda a igreja, todos vocês voluntários.
aqui conosco. Eu estou aqui desde sexta-feira. E estou feliz demais por ter essa oportunidade de estar trabalhando no reino do Senhor, nesse ministério. Quando eu via as outras igrejas recebendo essa carreta, eu dizia, será que não vai chegar o dia da PIB de Itamaraju? E chegou até rápido demais. Então, nossa gratidão a todos vocês da nossa igreja e da nossa cidade, porque muitas pessoas que nem são da nossa igreja e de nenhuma igreja evangélica apareceram aqui para nos ajudar, né? E se colocar à disposição, porque esse trabalho chamou a atenção. A carreata apresentou o que ia acontecer. Então, isso foi bom demais. E eu quero agradecer de todo o nosso coração a todos vocês voluntários que fizeram com que esse evento aqui acontecesse e mostrasse que Jesus transforma todos aqueles que se colocam à disposição, que abrem o seu coração. Tivemos muitos irmãos levando a palavra de Deus ali dentro da carreta. Pastor Marlon chegava e dizia, é você. É você. E tinha que ir. E levar a palavra. Foram vários irmãos que fizeram isso e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu acho que eu não deixei, né, professor, de falar de ninguém, não? O senhor vai falar agora? Vem, pastor. Se eu esqueci de alguma coisa aí, os irmãos me perdoem. Esqueci, pastor? Irmão, geralmente a esposa esquece do marido. Isso acontece sempre. Então eu quero fazer menção ao irmão Agileu. Ele que cuidou toda a parte burocrática, liberação da rua. Então o irmão Agileu foi fundamental também aí como parte da equipe. Mas isso faz parte da esposa, né? Parte do marido. Irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Dentre as equipes que trabalharam, criou-se também uma sala ali com assistência jurídica. Eu vim sexta-feira, não apareceu ninguém. Eu dei graças a Deus e procuro advogado quem está com problema. Sábado eu vim também, mas aí umas 9 horas, um cliente meu lá do Guarani, que está com o pai dele doente de câncer, já quase em estado terminal, ligou para mim se eu poderia ir lá dar uma orientação lá ao pai dele. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, subi a escada, a esposa tinha saído para fazer compras, os filhos não estavam, e entrei perguntando de casa, fui entrando pela cozinha e eu encontrei o senhor deitado e muito mal, e fui com essa roupa aqui. E o que eu fiz? Eu aproveitei e apresentei a ele o plano de salvação. Falei com ele da última viagem que todos nós fazemos um dia, que eu gosto quando eu vou falar para essas pessoas que estão nessa situação, eu gosto de falar sobre a última viagem que todos nós faremos um dia. E que a gente precisa preparar para essa viagem. E resumindo tudo, eu falei, se você quer entregar a sua vida a Jesus, ele falou, eu quero. E aí eu fiz uma oração de confissão, ele repetindo. No final eu falei, você fez essa oração com fé? Ele disse, eu fiz. Contei a história do ladrão da cruz, dos 2 ladrões. E resumindo, aquele homem entregou a vida dele a Cristo. Então, a minha sala aqui, eu não pude compartilhar nenhuma pessoa, certo? Que veio na minha procura, mas eu fui lá no Guarani e levei essa pessoa a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Isso para mim foi de fundamental importância, porque a Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Era esse registro que eu queria deixar aqui nessa noite. Confissão de novo. A Roseli, agora é minha esposa, pergunta se eu lembrei de Joélia. Eu não esqueci ainda, porque eu tenho que fazer isso depois, né? Então, queremos agradecer a Joélia. Joélia, ela foi a pessoa certa para a logística, mobilizou muita coisa aí. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela unidade da igreja. Só está acontecendo tudo isso por causa da unidade. Se a unidade da igreja, a comunhão, a união não estiver em sintonia fina, nada acontece. Já então nós vamos orar? Marton, você já vem para cá com a Jan, que aí já vamos orar e agradecer todos os voluntários. Aí depois Marlon com a palavra, porque ele tem que jantar ainda, tem que já dormir para viajar amanhã cedo e vai ter que desmontar ainda alguma parte da carreta ainda. Pai querido, nossa gratidão nesta noite, coração
feliz da vida, coração grato, aberto, para dizer muito obrigado por esses momentos juntos aqui, a visão que o pastor Fernando Brandão teve, através da Junta de Missões Nacionais, a nossa Convenção Batista Brasileira, as igrejas batistas do Brasil, principalmente a nossa igreja, como Batista em Itabaraju, tem participado de todas as campanhas missionárias, e agora nossos olhos veem claramente o fruto das nossas ofertas. Continue abençoando, Deus, todo o projeto missionário sobre as rodas, as viagens, que o Senhor proteja cada casal de cada carreta, e principalmente o Marlon e a Jan, que nós conhecemos, fizemos uma amizade, que isso perdure, porque o reino é feito de amigos. Obrigado, Deus, por cada médico, cada enfermeiro, cada técnico, cada fisioterapeuta, cada psicóloga, ó Deus, cada pessoa que cuidou do cabelo, pessoa na cozinha, na logística, em cada área. Nós agradecemos porque essas pessoas são bênçãos do Senhor. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos Marlon e Jean com a palavra, muito obrigado a todos. E assim então, após a palavra do Marlon e a Jean, nós estamos encerrando todo o trabalho com a carreta missionária durante os 3 dias, sexta, sábado e domingo. Deus abençoe a todos. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a todo mundo, né? A igreja toda, né? Que se for falar nomes aqui, a gente vai ficar devendo o pessoal, depois o povo vai lixar a gente. Mas a gente quer agradecer de verdade a cada irmão que colaborou, que teve paciência para poder entender como funcionava, que teve paciência com a gente também, porque às vezes a gente chegava pedindo algumas coisas. Eu quero agradecer de verdade a cada irmão que se realmente se rendeu, se prostrou assim, no sentido de querer fazer, de ajudar, de contribuir para esse ministério e que cuidou tão bem da gente. A gente está num processo aí meio delicado, né, no processo da refeição, mas é só essa semana que vem dar uma melhorada. E olhe para que a gente continue firme, porque a gente tem que ficar um pouquinho mais slim. E Deus vai nos ajudar. A gente começou a agir, né? Deus vai continuar nos ajudando. Então nós fazemos nossa parte. Enfim, tem uma resenha interna que rolou hoje na carreta. Vocês talvez não saibam, né? Não vou contar também para não estragar. Mas teve uma resenha hoje na carreta sobre o meu esquecimento, né? Eu compartilhei um pouco com as meninas que trabalham com a gente hoje. Que às vezes a gente passa pelos locais, aí acontece uma situação e aí o povo fala assim, graça e paz, irmã Jean. Aí eu fico assim, amém. Eu pergunto, mas quem é? É muito lugar, é muita gente e às vezes eu acabo esquecendo. Mas assim, de verdade eu quero agradecer. Eu anotei, viu meninas, se vocês não falarem mal de mim, eu anotei aqui, mas algumas pessoas eu sei de cor, ainda lembro. A Ana Lisa, a Débora, a doutora... Olha, eu vou ter que pescar. A doutora, tem a Ana Júlia, o Vinícius 1 e 2, porque teve 2 Vinícius hoje aqui na carreta. Também a doutora Alva, que também serviu com a gente com a bênção. A Ellen, calma que tem mais gente. Deixa eu ver, os doutores foram esses. Teve outro também que eu não lembro o nome, aí, tá vendo? Já esqueci, mas isso que eu lembrei, dos que ficaram os outros 2 dias com a gente. Eu quero agradecer de verdade o pessoal que nos ajudou na limpeza, os meninos também, os embaixadores aí que veio nos ajudar, as irmãs que se dispuseram a estar sendo pacientes com a gente ali, que teve a chuva, mas não abalou porque a gente continuou fazendo o que a gente veio fazer aqui. E também tem mais gente que eu quero agradecer, já foi falado aqui, mas eu vou falar de novo, tá? A irmã Alane, muito obrigada. Talvez você não sabia dessa parte, né? Tem muitos irmãos que falam assim, como que lava a roupa de vocês? Como que você lava a roupa de vocês? Aí eu falo, a gente ora a Deus, olha para algum irmão e fala, irmã, você pode abençoar a nossa vida lavando nossa roupa? Aí se a irmã topar, aí a gente tem roupa lavada. Se não topar, a gente ora ouvir outra pessoa e assim vai. Então, muito obrigada, irmã Alane. Cadê ela? Aqui, irmã, muito obrigada de verdade. Além de lavar, irmãos, ela passou a roupa. Isso é cuidado de Deus. Deus ele mima a gente nos mínimos detalhes. Então, eu quero agradecer todo o cuidado. Também teve os irmãos, hoje teve que nos socorrer, cara.
Hoje eu vi um pouco atento assim, eu falei, gente, que a gente se perdeu um pouco em alguns detalhes. Como você percebeu, é muito detalhes. E eu me passei que hoje é domingo. Eu só sei que é domingo porque os irmãos falaram, porque eu já tinha esquecido, eu perco os dias. E aí ficou faltando um CIF e um produto que a gente utiliza para poder dar aquele grau no chão, né? Aí eu falei chamei o pastor, falei com o... Já esqueci o nome do pastor, misericórdia. Foi o pastor Sival e o outro pastor que eu já esqueci, o Felipe, tá vendo? E o pastor Felipe. E aí um olhava pro outro assim no domingo, onde que vai achar esse negócio que só acha em mercado ou atacador? Aí eu forcei a amizade, né? E aí os irmãos os irmãos nem se atentaram no sentido que era domingo, eles estavam nem aí. Os irmãos saíram correndo atrás, foi ver se algum irmão tinha lá dentro da casa, foi ver se tinha aqui na igreja. Resultado, eles encontraram o CIF, encontraram o coisinha que eu pedi, que era a marca é Pato, né? O nome do produto. Veio 2 produtos novinhos que eles no início não tinham achado, depois eles compraram esse, ainda veio mais a metade do outro, mais um pedacinho, ainda veio a bucha para poder enxergar. Cara, obrigada. Obrigada, porque é muito detalhe. Sozinho não tem como a gente fazer isso, mas com todos vocês foi possível. Eu quero agradecer, deixa eu esquecer de alguém aqui das anotações. É isso. Muito obrigada a todos, de verdade, pela realmente o cuidado. E eu sei que esse amor, isso é uma forma de demonstrar. A gente fala com os profissionais que a carreta, ela é uma igreja e que o atendimento é uma forma de demonstrar o amor de Deus de uma forma prática. E vocês já viram, vocês testemunharam e vocês viam o rosto das pessoas quando desciam aqui essas escadas. Não só lá dentro na carreta, mas aqui na tenda de oração, as irmãs aqui na recepção que estavam recebendo o pessoal, todas essas pessoas sentiram-se amadas por Deus através de cada um de vocês. Então é muito bom fazer parte de uma ação onde os irmãos entendem de fato o que estão fazendo. Não é só um tumulto de gente com camisa bonitinha. São pessoas que verdadeiramente estavam ali dispostas a anunciar o reino do Senhor. A falar de Jesus, não da placa da igreja, não para falar da carreta, não para falar disso, mas para falar de Jesus. Muito obrigada, eu me sinto privilegiada por fazer parte dessa ação junto com vocês. Encerrar este ano com a última agenda para a glória de Deus foi muito bom. Geralmente a última agenda não é boa, de verdade. De verdade. Mas o Senhor, eu já chorei, não vou chorar, as minhas estão achando que eu vou chorar, não vou chorar. Mas meu coração está feliz porque hoje de manhã fui frustrada várias vezes pelo Senhor, porque eu sou muito perfeccionista com algumas coisas e quero que algumas coisas sejam de uma forma. E Deus permitiu que hoje fosse tudo frustrado aquilo que eu imaginei, porque eu falei, hoje vai ser, que nem aquelas adolescentes, hoje vai ser o dia. Vai acontecer isso. Não aconteceu nada, mas foi tudo para a glória de Deus e foi perfeito como a vontade de Deus. Então, muito obrigada, gente, de verdade, pelo cuidado e por cada detalhe de estar se fazendo em prol do reino de Deus. Amém. Que alegria, meus irmãos. Quero agradecer de uma forma geral a todos os irmãos que nos ajudaram com todo carinho, com todo amor, que cuidaram de nossas vidas. Hoje foi um dia muito especial para a gente, encerrando aqui os trabalhos da carreta missionária, mas na verdade o trabalho para a igreja ele começa agora. Então você que está cansado, você que acha que vai descansar, amanhã segunda-feira você vai estar no seu trabalho secular, tudo bem, né? Quem pode descansar, vai acordar tarde, beleza, mas o nosso trabalho como igreja, ele começa agora. Porque a melhor parte é quando a carreta vai embora e quando o pastor ele pega as fichas de anamnese e ele distribui para vocês irem até as pessoas. Porque todas as pessoas que passaram pela ação, elas deixaram o seu nome e o seu contato. E todas elas foram muito bem recebidas. Então agora com essas fichas, cada ficha que fizemos aqui são portas de entrada para famílias, para casas,
para as pessoas ouvir falar de Jesus. Então você já tem, eu não sei a quantidade, mas vamos jogar para o alto, você tem 300 motivos aqui em Itamaraju para falar de Jesus. Você tem a quem levar a Jesus. Porque as pessoas vieram aqui, elas viram vocês trabalhando. Elas viram vocês empenhados. E o melhor começa agora. Não é hora de descansar. Não é hora de parar. Há muita terra para conquistar. Há muitas pessoas aqui desse bairro para você falar de Jesus. Há muitas pessoas para vir para a nossa família, para a família de Cristo. Então não é hora de parar, irmãos. Continue firme, continue pregando, continuem orando, continuem depositando a sua fé aos pés do Senhor, porque o mais Ele fará. Amém? Muito obrigado. E hoje, Jean, ela já agradeceu as irmãs, né, que trabalharam com a gente hoje, aos meninos da limpeza, né? E hoje, pela primeira vez, hoje e ontem, né, e no último dia lá na PNL também, eu tive uma sensação que a gente nunca teve em cidade nenhuma. Eu até falei com alguns irmãos que visitaram a carreta, a gente cuida, a gente zela, mas nós não somos ciumentos com a carreta, porque a carreta ela não é nossa, a carreta ela não é minha, a carreta na verdade é de vocês, de todos nós, dos batistas brasileiros. Mas como eu estou como motorista e estou coordenando, a gente segue um padrão, né? A gente segue ali uma linha para que tudo funcione. E eu fiquei muito feliz porque todos os irmãos fizeram da forma que a gente falou que deveria ser feito, trabalharam com isso. E do início ao fim, da anamnese até chegar na carreta, as pessoas ir embora, foi tudo perfeito e foi nota 10. E eu tive uma sensação que eu não tenho lugar nenhum, a gente fica muito assim, pensando no trabalho, às vezes a gente vai dormir, a gente acorda de madrugada achando que está tendo atendimento, às vezes eu acordo no susto, tenho que montar a carreta, tenho que dirigir, eu vou ver o relógio, é 3 horas da manhã, né? Mas aqui em Itamaraju, de uma forma especial, teve uma hora que eu olhei para a Jean e falei, vamos entregar a chave para eles e vamos para o hotel descansar, né? Tá tudo certo, vamos para o hotel descansar, tá tudo bem. Lá na PNL nós tivemos a doutora Laila, que a Jean passou os parâmetros, tudo como funciona e tudo mais, e ela tomou de conta, e assim, parecia a gente coordenando. Aqui a Débora e a Annalise desde ontem também, né? E a gente assim, eu fiquei pensando, sem brincadeira, quase que eu chamei pastor Felipe, pastor Sival e falei, me leva lá no hotel, a chave está aí com as irmãs, né? Elas vão se virar aí, eu vou descansar e volto depois, porque estava tudo assim, tudo em paz, né? E a nossa maior preocupação é com a anamnese. Eu chamei as irmãs, participaram da anamnese, expliquei, chamei a irmã Joélia para explicar, elas entenderam e deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, viu? E se faltamos em alguma coisa, nos perdoe. Como eu avisei no início, as irmãs que iam trabalhar com a gente, estamos muito cansados, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, parece que a gente está chateado, mas não estamos. Mas é o cansaço, né? Mas amanhã vamos viajar 450 quilômetros, né? Aí eu peço a sua oração, peço que você carregue a gente em oração, porque na verdade quando a gente entra na carreta, não é só Marlon e Jean que estão entrando na carreta. Quando eu viro a chave da carreta, quando eu ligo a carreta, não sou eu que estou dirigindo. A boleia dessa carreta, esse cavalinho dessa carreta, é o maior que existe na face da terra. Porque todos vocês entram com a gente. Porque eu sei que vocês estão orando, eu sei que vocês estão ofertando, eu sei que vocês estão intercedendo a Deus por nossas vidas. Então, meus irmãos, continuem, né? Aí talvez você fale, Marlon, 450 quilômetros é moleza, eu ando isso de carro todo dia, mas carreta é diferente, né? O que um carro demora 2 horas, a carreta vai demorar 5, e a gente tem que ir parando, a gente precisa ir ao banheiro,
né? A gente tem que ir numa velocidade moderada. Estamos aqui com um bem muito importante dos batistas brasileiros. Então eu peço a sua oração. Lembre-se de Marlon e Jean, esteja orando no dia de amanhã, tá certo? Nós vamos até o Espírito Santo. Do Espírito Santo nós vamos para o Rio de Janeiro. Vamos tirar férias, vamos para a praia, vamos beber água de coco, né? Em nome de Jesus, tá certo? E voltamos no ano que vem. Muito obrigado, meus irmãos. Eu quero aqui também chamar todos que estão com a camisa Jesus Transforma, para a gente estar tirando nossa foto oficial ali na frente da carreta. E quero convidar os homens, principalmente aqueles que me ajudaram a montar a carreta, porque a gente precisa desmontar, tá certo? Ela não é um Transformers, ela não vai, né, virar um caminhão sozinho. A gente precisa desmontar, precisa pegar peso, tá certo? Então eu peço a ajuda dos homens, não vai embora, tá bom? Não vai embora, chegue junto para a gente conseguir desmontar. Pastor Sival? Depois da foto a gente já desmonta, viu? Então, tamo junto, agora mesmo. Irmãos, nós vamos orar e terminar, porque o Marlon ainda pode desmontar, vai jantar e já preparando para a viagem amanhã. Fecha os seus olhos. Muito obrigado. Você que veio como convidado. Muito obrigado, irmão e irmã. É uma maneira tão preciosa que você tem participado durante todo esse tempo da carreira missionária. Pai querido, só gratidão. Obrigado pelos meus irmãos, as minhas irmãs, os nossos convidados, todos aqueles que trabalharam incansavelmente para que isso fosse realizado. Abençoe a vida também da Ana Liz, que vai viajar hoje à noite para Jequié. Muito obrigado pela vida dela, foi uma bênção aqui no nosso meio. E abençoe a viagem do Marlon, também da Jean, até ali o Espírito Santo, depois o Rio de Janeiro. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado.